Espartanos, bom dia, pessoal. Excelente dia aí pra vocês. Pessoal, mas antes, se sabe, né? Inscreva no canal, manda aquela bicuda espartana no like aí, curte, compartilha, comenta, porque hoje, pessoal, um convidado top de elite, um cara espartano aqui, bruto. Vou entrevistar aqui hoje Adams Lima, meu amigo Adams Lima. Já quebramos tudo aqui. Glória a Deus. Não, tá bom demais. Vamos, segue o barco, cara. Pô, aí, ó, já quebramos o estúdio todo aqui e hoje a entrevista vai ser bruta. Hoje o trem vai ser pesado. Adams, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, jóia? Prazer te entrevistar, cara. Bora, Flavinho. Beleza, meu cara? Como vai? O prazer é meu que tá aqui e tal. Eu já chego quebrando seu estúdio aqui. Nossa Senhora. Não, que isso. Aqui é Esparta, aqui é Kratos, é isso aí, cara. Espartano é isso mesmo. Spartans! Are you ready? Pessoal, e hoje eu já vou começar aqui soltando uma bomba aqui. Já vou começar com polêmica aqui. Você sabe que meu canal aqui, né, praticamente meu podcast hoje é um podcast cristão. Isso aí eu não tenho, né, eu falo mesmo, a gente prega muito Jesus Cristo aqui, prega religião, e hoje eu vou entrevistar um ateu, pessoal. Hoje eu vou entrevistar um ateu aqui. Anas, vamos lá, vamos falar sobre isso, cara. Vamos já de cara aqui. Como é que essa questão de virar ateu, como é que isso aconteceu, meu irmão? O negócio eu acho que a gente não vira ateu, assim. A questão é você, desde novo, você sente a sua fé. Praticamente todas as pessoas, pelo menos que eu conheço, desde novo elas sentem sua fé, sentem as devoções que elas têm, e elas vão se alinhando para as ideias, se alinhando aos grupos que elas concordam. Aqui no Brasil a gente tem assim, a maior população dominantemente cristã, então isso faz com que a maior parte da população crie filhos cristãos e vão seguir essas doutrinas. A questão de se virar ateu, a partir do momento assim, que a gente já tem um pouquinho mais de consciência, quando você é muito criança, tudo que os pais falam é verdade. E depois de um certo tempo, a gente começa a estudar e a caminhar pelas nossas próprias pernas. Claro. Né? Aí, no meu caso, por ironia do destino, o que fez eu virar ateu foi justamente ter lido a Bíblia. Olha só, hein? Interessante. Ia na igreja, cara. Quando eu era mais novo, fiz primeira Eucaristia, fiz debu, fiz essas coisas todas, vim de uma família católica, no caso. E a partir do momento que eu fui ler realmente o livro que é absoluto da minha religião, da religião, né, que eu tinha na época, e eu fui vendo que as histórias não batiam com o que era pregado. E eu fui vendo que diversas coisas eram discordantes do que a gente tem como moral hoje em dia. E as palavras em si, elas eram muito desconexas. Se você for pegar a história do Velho Testamento inteiro, depois a história do Novo Testamento, elas trazem, o pessoal fala que é muito difícil ler a Bíblia. Lógico que tem algumas traduções que são mais difíceis, que o pessoal tenta colocar um vocabulário mais rebuscado, mas hoje com o advento da internet você consegue ler até com vocabulários mais simples. Mas você tem que tratar ela como um livro, você vai tratar ela como observador. Aí você vai ler aquele livro, vai estudar aquele livro, porque não é um livro que você vai apenas tratar como uma historinha, e depois que você estudar aquele livro, você vai tirar suas conclusões. Dentro de todas as passagens que a gente vai lendo na Bíblia e tudo, eu percebi que aquilo não era para mim, que aquilo não fazia sentido. Se você for pegar principalmente de forma histórica, várias coisas não batem com as eras, com as épocas, com o que a gente tem de... No caso, a história, quem estuda história é fora da Bíblia, né? Fora da Bíblia. Por exemplo, se a gente for pegar, por exemplo, o dilúvio, que aconteceu há mais ou menos 10 mil anos atrás, se a gente for pegar de ordem cronológica na Bíblia. Era para ter, no caso, o dilúvio pegou não sei quantos metros acima do maior monte da Terra, hoje a gente sabe lá que é o Everest, e o Everest tem populações que já historicamente já existiam naquela época, que falam que nada aconteceu naquilo lá. A gente tem relatos da China muito mais antigos do que isso, que nada aconteceu, já existia civilização. E assim, não tem registros que a gente tem assim, registros históricos e nem provas físicas e materiais que aconteceu esse dilúvio. Porque senão a gente ia ter fósseis distintos dos mesmos animais espalhados na Terra de forma comum. E não é assim. A gente continua mantendo os focos de certos fósseis bem separados. Desde a época que a gente tem aí, desde quando teve a divisão dos continentes pela Pangeia. Então, assim, aí a gente vai estudando aquele livro, junto do estudo da ciência, da história, e vai vendo que aquilo lá não foi suficiente para mim. Isso... Pra te convencer, né? Isso foi contando a minha história de
por que eu acabei virando ateu. Eu acabei não lendo só a Bíblia, depois eu achei um assunto muito interessante, o assunto de fé e religião. Não li só a Bíblia, tenho o Alcorão, tenho o Tripitaka, que é um livro que trata sobre questões budismos. Já li estudou várias religiões. Várias religiões, até religiões que hoje não são mais religiões. Por exemplo, a Ea é a história nórdica, das religiões nórdicas. É uma história muito interessante, por exemplo, principalmente para quem é fã de God of War, do Kratos e tudo. Dos Vikings e tal. Vikings. É uma história muito interessante. São vários poemas que vão contando a religião daquele povo. E muitas das coisas a gente até absorve. Por exemplo, se a gente for pegar lá, o que a gente vai ter aí semana que vem? Carnaval. Carnaval, como os cristãos tratam de uma festa pagã, mas ela vem da Saturnália, que é um festival nórdico. Então, assim, a gente absorve praticamente o que nos convém. Então, para mim, não foi suficiente eu abarcar uma religião só. Acabei estudando um pouco mais, não sou teólogo nem nada, mas aí não foi suficiente essa questão de fé. De qualquer jeito, respeito a fé de todo mundo. A questão é se você sente conforto com o que você que você acredita, que você faz o bem com o que você acredita, continue fazendo. Isso não foi para mim, mas para vocês é o suficiente. A minha moral e o meu direito, ele acaba onde o seu começa. É isso que eu acredito. Então eu tento fazer o bem para as pessoas, tento não fazer mal para ninguém e respeito o seu direito onde o meu acaba e o seu começa. Infelizmente, nem todos têm essa visão e acabam que, assim, nascendo num país predominantemente cristão, diversas leis, a parte política acaba entrando no meio da jogada. E eu, que não sou uma pessoa cristã, acabo tendo que atuar dentro de leis que são predominantemente cristãs, e respeitar algumas leis que são predominantemente cristãs. Sim, a política com certeza envolveu isso aí, eu não tenho dúvida que teve alterações na Bíblia, né, que foi mão humana mesmo, né, Constantino mesmo na época da Igreja Católica teve a mão humana ali que mexeu ali, algumas coisas que tiraram, tem os livros apócrifos e tal, é polêmico o tema, né? Sim, e até porque eu não estou nem deixando você tanto falar, né, Flávio? Não, mas é isso mesmo. Mas a questão da Bíblia mesmo, a questão até mesmo da criação dela, se a gente for ver, a gente teve o Concílio de Nicéia, 300 anos depois de Cristo, que a Bíblia foi compilada. Ela não foi assim, no momento que Jesus faleceu, pegaram-se os livros, montou e contou suas histórias. A maioria dos livros do Novo Testamento nem foram escritos pelos apóstolos que estão lá nomeados. Então, assim, foi um apóstolo, foi Paulo, Pedro, não lembro agora de cabeça, que escreveu a maioria dos testamentos, com o nome dos outros apóstolos. Então, assim, quando compilaram lá no Concílio de Nicéia, vários textos que não tratavam, por exemplo, Jesus como sendo uma divindade, eles não eram interessantes, então não foram incluídos. O Concílio de Nicéia aconteceu em Roma, tá, gente? 300 anos depois de Cristo, exatamente. Então tem muito... Onde foi praticamente decidido o que ia tirar, o que ia ficar, né, o que ia fazer mais sentido. Isso. Né? Mas, Oades, agora é interessante falar o seguinte, apesar de você os argumentos não terem sido suficientes para te convencer, isso foi legal você falando da sua moral, da forma como você vê a vida, isso não significa que você está isento também de ter uma espiritualidade. Não, a questão é... exercer uma espiritualidade. A questão do ateísmo é você não acreditar. A gente tem duas vertentes que muita gente hoje em dia, que não é muito voltado para a religião, fala, que são os agnósticos. Só que eles também usam a palavra agnóstico de uma forma um pouco errada, porque sem saber o que a palavra diz. O agnosticismo é justamente o saber ou não saber. Quem é agnóstico, ele trata as coisas que não sabe. Quem é gnóstico, trata as coisas como sabe. Eu sou ateu e agnóstico, porque eu não acredito, porém eu não sei se existe ou não. Pode existir. Eu não sei que existe. Tem pessoas que são teístas, gnósticos e teístas agnósticos. Tem pessoas que acreditam em Deus, mas porém não sabem que ele existe. Mas acreditam, têm a fé deles. E tem as pessoas que acreditam em Deus e sabem que ele existe. Pessoas que confirmam já ter tido experiências com a espiritualidade, já ter provado a sua própria espiritualidade. Essas pessoas são teístas e gnósticos. A questão dessa diferença é só isso. É você acreditar ou não. A minha única posição é, eu não acredito
nesse ser. Na verdade, eu não acredito em nada que é sobrenatural, praticamente. Mas eu não sei. Então, eu sou um ateísta agnóstico. Caso aconteça alguma coisa que chegue a ser suficiente para mim, para que mude minha posição, eu vou mudar totalmente minha posição. Não tem problema disso. É esse questionamento que eu queria pegar. Você não acha que a possibilidade de talvez você estar errado e talvez possa existir, igual quando eu discuto também com o espiritismo, né, o pessoal dos espíritos, a vida após a morte, por exemplo, né, o fato da gente poder acreditar que isso exista, você não acha que isso é menos limitante, não restringe o nosso pensamento? Por exemplo, quando você fala, não é ateu, eu não acredito e ponto final, você não acaba se limitando um pouco? Sim, mas a questão da limitação, a gente tem a questão do nosso esforço com o tempo que a gente vai gastar. Se eu vivo uma vida, se eu vou tratar a minha religião, porque eu tenho que acreditar nela, por medo dela não existir, por medo dela... Não, eu tenho que acreditar, porque se isso não existir, acabou com a minha vida. Então, continue acreditando. O fato de você virar ateu, você quebra esses medos, no meu ponto de vista. Por causa que justamente você consegue adaptar uma posição aonde você não vai ter medo de você viver a sua vida sem uma posição incerta. Por que eu falo incerta? Incerta para mim, tá, gente? A maioria das pessoas, para eles, é certa. Porque eu não acredito que há nada sobrenatural. Não há um pós-vida. Não tem nada que a partir da minha morte vai acontecer. Eu vou virar apenas pó das estrelas, acabou, eu não tenho mais consciência. Certo. A partir desse momento, eu vou querer fazer o quê? Viver minha vida de forma plena. Eu não tenho medo de acontecer, e se existir religião? Se existir religião, aí eu vou pagar pelo meu preço e tudo tal, mas eu não vou viver com esse medo. Se existir religião, se um Deus, ele não julgar, principalmente o Deus cristão, que no meu ponto de vista, a maioria das pessoas não tem a consciência de viver como Deus cristão, como Cristo queria. Por quê? Deus preza por amor ao próximo, fazer o bem ao próximo. Exato. E até a questão lá de compartilhar, de você viver em partilha. Perdão. Só que as pessoas, atualmente, no meu ponto de vista, tá, Flávio? Elas não vivem dessa forma. As pessoas vivem de uma forma egoísta para elas mesmas, e toda essa questão desse amor, quando envolve alguma coisa, elas ainda querem algum benefício próprio. É verdade, o egoísmo falou tudo. É muito. Hoje em dia, a questão do pessoal, eles acham que basta ir para a igreja, ou ir para o culto, ou alguma coisa assim. Frequentar uma religião que seja. Frequentar alguma religião. O que acontece? Antes da nossa entrevista aqui, eu estava conversando com o Flávio, eu dei um exemplo assim, muito, muito simples. Se eu tenho um filho, eu vou querer mais ver o meu filho fazendo bem, eu vou ter mais orgulho dele, de ver as ações dele crescer por conta própria, se desenvolver, fazer o bem ao próximo, ou dele só ficar lá querendo me louvar, querendo falar bem de mim, querendo me tratar como algo maior. Não, eu quero que o meu filho vá lá e demonstre o melhor dele. Tudo bem que ele me respeite, me trate bem, mas o que eu vejo hoje é justamente essa analogia. Eu vejo os cristãos indo louvar, indo para a igreja, para os seus cultos, porém, a partir do momento que eles saem do culto da igreja, do comportamento, da devoção deles, interessante. O comportamento que eles têm, as ações que eles têm, não condizem com a própria religião. Acabou o amor ali. Então você não tem que agir, você tem que louvar. E não é isso que Cristo pregava. Cristo justamente pregava o amor, não a devoção. Exatamente, justamente a mudança no nosso coração, no nosso comportamento com o nosso irmão. Né? Com certeza. Agora, por exemplo, no caso, eu falei dessa questão da gente ter a possibilidade, né? Por exemplo, tem gente que não acredita em alienígena, tem vários assuntos, né? Sim. Mas eu pensar que, olha, não pode existir. Então, se realmente acontecer e eu ver um ET, eu vou falar assim, não, tinha essa possibilidade, é nesse sentido, você entendeu? Com certeza. Se Jesus, às vezes, não existe, porque tem outras, é legal você falar, porque eu também estudei bastante isso, e tem várias outras religiões que têm a mesma história de Jesus. Sim, de Ra, por exemplo, o egípcio, é a mesma coisa, ele também nasceu de uma virgem numa manjedoura, ressuscitou no terceiro dia, aniversário é 25 de dezembro, exato. Filho de uma virgem, então assim, algumas histórias batem.
Parece que a Bíblia foi uma cópia de várias coisas, de textos que foram antes da Bíblia, inclusive, né? Os textos egípcios são antes, com certeza. Os textos egípcios eles datam de 4.000, 5.000 anos, se eu não me engano, antes de Cristo. Se eu não me engano, a gente tem um dos livros mais antigos do mundo, o livro da Morte. Eu acho que ele é egípcio, ele é um livro até pequeno, e eu não lembro direito, mas eu acho que ele data entre 5 ou 6 mil anos antes de Cristo. Posso estar falando besteira, pode ser entre 2.000 anos também, mas assim, de qualquer jeito, a gente pensa que nós estamos no ano 2025, a gente tem um livro que no mínimo é 2.000 anos antes desse livro que está predominante hoje, que é a Bíblia. Né? Então assim, é uma história que ela é muito mais antiga e é a mesma coisa. Mas, Lázaro também, a ressuscitação de Lázaro também, né, que ele ficou ali e tal, tem outra passagem, outra religião que prega a mesma coisa, que foi depois do mesmo tempo também de dias. Sim, mas ele tinha irmã também, a mesma coisa. Mas pensa numa hipótese, e se a história realmente se repetir, essa divindade, ela realmente vem à Terra do mesmo jeito, em tempos diferentes. Se for outras religiões. A religião a religião, o nome da religião é a gente que dá. Entendi. Mas se for a mesma divindade ter vindo na história egípcia, ela fez aquela história, ter vindo agora na história cristã, fez aquela história, e ela é recorrente na nossa história por causa que é uma história fácil da gente ter empatia e acreditar. Entendi. É só uma hipótese, mas assim, eu também não acredito. Não, cara, porque como as histórias batem, a gente, quando é ateu, a galera fala, viu, mas aqui a gente pega, são coincidências que pode ter só juntado para criar Jesus aqui e tal. Mas tem uma outra hipótese. E se a mesma divindade já veio à Terra diversas vezes da mesma forma, para justamente validar a sua existência para os cristãos, ou o que a gente chamar daqui a pouco, talvez até uma outra religião seja criada, e vai que ele aparece de novo da mesma forma, daqui, sei lá, 10, 15, 20 mil anos, não sei. E ele aparecer da mesma forma, é só, tipo assim, para validar que sempre essa pessoa existiu. Essa pessoa não, né? Sempre essa divindade, esse ser existiu, e ele sempre veio à Terra da mesma forma. Não, bacana demais. Olha, e acabou que, sem querer, você chegou na reflexão que eu tenho, que é muito isso. Independente se Jesus existiu, se a história foi real, se foi falsa, eu acho que a forma, como você falou, a forma que ela foi contada, né, as histórias ali que estão na Bíblia, o perdão, a caridade, o amor ao próximo, o desenvolvimento da espiritualidade, independente, meu amigo, eu vejo muito por esse lado, se aconteceu, se não aconteceu, mas você praticar aquilo ali, como você falou, né, eu queria que meu filho estivesse praticando aquele comportamento dele. Eu acho que isso aí que é o principal, não é? Com certeza. A questão do respeito da gente... Antigamente era muito mais difícil. A gente realmente, assim, se a gente tivesse um ponto de moral na história, onde nós conseguíssemos pegar, não, isso aqui é a forma certa da gente desenvolver família, desenvolver a sociedade, e aplicar aquilo ao longo do tempo, facilitaria muito. Na época, a gente não tinha a propagação de informação do jeito que a gente tem hoje. No Império Romano, na época de Jesus e tal, quando a religião católica então foi predominante, a gente não tinha essa propagação da informação. O pessoal propagava a informação utilizando a força, né? A gente impunha o que era certo, o que era errado. A gente não tinha registro. Muito poucos livros eram escritos, muito pouca gente sabia ler para desenvolver mais essas coisas. Então as histórias eram muito questão de boca a boca. E a moral, ela vinha imposta pela força. Ela não era uma moral onde que a gente, tipo assim, eu não vou brigar com o Flavinho. O discernimento, a espiritualidade, era a raça. O que a gente tinha de referência para falar, poxa, você tá discordando de mim de alguma coisa, eu não vou te encher de porrada. Não existia isso para falar que isso era errado. Tanto é que, durante muito tempo, a gente usou a lei de talhão, que é olho por olho, dente por dente. Se isso aconteceu, a gente vai repetir a mesma coisa daquela pessoa. Comum. E aí a religião cristã, ela pegou isso aí, um apunhado de informações, jogou dentro de um compilado, onde que o Império Romano conseguiu, com a força, aplicar uma moral em diversos reinos. Por quê? Havia muito interesse comercial, mas também as pessoas, quanto mais fragilizadas, mais elas apoiavam. Então os escravos apoiavam, a plebe apoiava, e isso fez com que crescesse ainda mais os impérios. Eu entendo perfeitamente que foi justamente a fase onde que a Roma se alinhou ao cristianismo. Né? Sim.
justamente para as pessoas que estavam eram os inimigos se revoltando ficassem mais pacíficas, né? Sim, e aí essa moral ela foi crescendo, como se fosse uma moral certa. Hoje, na sociedade atual, nós temos diversas passagens bíblicas que a gente fica assustado com elas. A Bíblia, ela tem passagens que ela pode ser aplicada como uma moral atemporal, mas tem diversas outras que a gente tem que, na verdade, a gente tem que ser bem restrito com o que a gente vai fazer. A gente estava conversando aqui antes, por exemplo, com a questão do homossexualismo. A gente tem uma moral hoje em dia cristã, que já vem sendo mais flexível, principalmente com o antigo Papa, que ela abomina a questão do homossexualismo. Mas essa moral, para a sociedade hoje em dia, por exemplo, não é muito aplicável, por causa que a população de pessoas homossexuais ela é muito grande. Isso faz com que o quê? Com que a própria palavra de Cristo de amar ao próximo se quebre. Entra em contradição. Entra em contradição. Então, assim, a moral que a gente tem das religiões, elas têm que se adaptar à sociedade, e não a sociedade se adaptar à moral das religiões. Não, da mesma forma, no Novo Testamento já, Paulo fala sobre escravo. Sim. A escravidão acabou. Né? A escravidão acabou, então mas tem coisas ali que não é mais pro nosso tempo, né? A gente teve em Êxodos e Levíticos a demonstração de como avaliar os escravos. Com a questão até dos dentes dos escravos e tudo, que a gente podia avaliar como que era feito, como que a gente comprava um escravo. Esse tipo de moral, a gente tem que adaptar para hoje, não existe isso mais. E os textos, eles causam muito impacto, principalmente para argumentos ateus nesse sentido, porque se a Bíblia, no meu ponto de vista, é um livro que ele era para ser absoluto é uma verdade absoluta, ela não pode ser quebrada. E uma verdade que ela é absoluta, ela também é atemporal. Deus, no sentido cristão, ele é presente, passado e futuro. Se ele é presente, passado e futuro, ele escolheria uma forma de passar a sua mensagem em qualquer época que existisse, e essa mensagem seria clara, ela seria efêmera, que é o atemporal, e ela atingiria a maior quantidade de pessoas ou todas as pessoas do mundo. Para quê? Essa moral construída, ela não é nossa, ela é de um ser superior. Ela tem uma mentalidade de um ser superior aonde que ele desenvolveria, em qualquer tempo que ele poderia ter escolhido, uma pessoa que não erraria para desenvolver esses textos que seriam feitos de forma clara, e esses textos perdurariam durante toda a eternidade. Eu entendi o seu lado, porque realmente a gente vê que tem algumas coisas que entram em contradição, ou às vezes a própria religião às vezes distorce. Sim, né? E o próprio interesse das pessoas. Tem a manipulação, igual você falou também, entra às vezes na esfera política também, né? Com certeza, na esfera política também. Mas no caso, eu vejo muito por isso, igual como concluir um raciocínio inicial. Se segue Jesus e cumpre na ação, igual você falou, no comportamento, aquilo que ele pregou, eu acredito que já é um parâmetro assim, bom. Sim, principalmente pessoas que precisam de um apoio psicológico na fé. Não é fácil uma pessoa abandonar a fé. Eu falo questão do nível de ateísmo, assim, de estar totalmente longe de fé. Você não acreditar que... porque a fé, o que é a fé? É o acreditar cegamente em algo, sem que exista prova, sem que aquilo lá pode ser verdade ou não, sem que aquilo lá tenha sido comprovado cientificamente ou não para você. Você abandonar a fé desse jeito não é fácil para as pessoas. Nós somos seres que precisamos de apoio psicológico, e um dos maiores apoios psicológicos que a gente tem é justamente a religião. Você dá o conforto. É o conforto de saber que, independente do que estamos vivendo aqui hoje, Deus está me olhando. Deus está comigo. Com certeza, Deus está aqui, presente, e o que ele tem planejado para mim é algo melhor, contanto que eu faça o bem. Porque ele também é muito claro para as coisas que acontecem se você não fizer o bem. Em todas as religiões, o inferno cristão é uma das piores consequências que tem para quem faz o mal. Em outras religiões, a gente tem coisas muito ruins também, mas o inferno cristão é uma das piores opções. Os piores infernos, então. Os piores infernos. A questão do sofrimento eterno, só de existir uma eternidade, ela já é algo que é muito pesado.
é pesado até para Deus, né? Porque às vezes nenhum ser humano seria capaz de condenar uma pessoa eternamente e com certeza. Deus fazer isso, né? Realmente é uma coisa que eu também questiono bastante. A noção de eternidade é uma noção assim nós não temos muito essa perspectiva. Nós somos seres que vivem 80 anos, 90 anos e a gente no final da vida já está achando que nossa, já vivi demais. Multiplica isso por tudo que existe, tudo que já existiu na Terra, tudo que ainda vai existir. Nós estamos aqui no universo, aí já cálculos matemáticos, mais ou menos 13 bilhões de anos que existimos. E ainda nós estamos no começo do universo. Multiplica isso por infinito. Aí nós vamos ter uma noção de eternidade. Isso é só para você saber o tanto que você vai começar a sofrer no inferno cristão. Então, assim, é um dos piores infernos de todas as religiões, pelo menos que eu já tive contato, que tem. Então, fazer o mal acreditando no cristianismo, você tem que ser, assim, muito corajoso. Ou muito sem conhecimento sobre a própria religião. E é o que eu vejo, assim, que a maioria das pessoas, mesmo que sem intenção, elas não atuam dentro da moral de Cristo. Principalmente a parte do amar ao próximo. É tudo em cima do interesse. É muito em cima do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Às vezes a pessoa, a religião está mais para Moisés, da antiga lei, do que a própria graça, né? Com certeza. Aí é uma pessoa que trabalha muito mais em cima disso, ela deveria até deslocar um pouco da religião e ir para a religião judaica, talvez, ou a de Maomé, porque elas têm conceitos mais próximos do Velho Testamento do que a Bíblia. A Bíblia, com o Novo Testamento, ela apaziguou muito essa questão do Velho Testamento. É verdade. Se você ainda tem mais esse pensamento mais voltado ao Velho Testamento, em seguir ele mais rígido, vai para o Corão, vai para a história de Maomé. Ô pessoal, vocês devem estar pensando assim, não, mas esse podcast começou né? Mas com quem que eu tô falando aqui? Pessoal, eu tô falando com o Adams Lima aqui, eu não apresentei ele pra vocês aí, a gente, né, vai dar um empate no ano de cara. Mas o Adams é um grande amigo aqui, ele é fiscal da prefeitura, né, fiscal tributário, é vocalista de banda de metal, né, gosta de um som pesado também, né, é assessor parlamentar de um político aí, muito famoso aqui em Itabirito também. Com certeza, grande amigo. Grande amigo, claro. E é isso aí, Adas, fala um pouquinho de você aí, cara, porque só para as pessoas entenderem com quem que eu tô conversando, não tem problema não, aqui é Esparta, quebra tudo. Bom, meu nome é Adas e tal, eu sou cidadão daqui de Itabirito desde criança e tal, tive fora um tempo, mas um tempo muito pequeno. Trabalho na prefeitura, já trabalho na prefeitura há anos. Era um cargo comissionado na prefeitura, saí, voltei concursado, trabalho na área de fiscal tributário lá na prefeitura. Igual o Flávio falou, sou uma pessoa que já tive banda, sou envolvido na questão da cultura. Educador físico agora. Trabalho com questão de marketing também. Sou envolvido na política da cidade. Tenho um grupo político assim que faço questão que, para quem é da cidade, vai saber do podcast, o grupo de Juninho e Alex. Alex é um grande irmão meu, assim, gosto dele demais. Um abraço pro Alex aí. Um abraço e tal. Assim, gosto de fazer o bem para o povo de Itabirito. Não trabalho na prefeitura apenas para a questão do meu grupo, trabalho para todo mundo. Quem conhece meu trabalho lá sabe que eu tento atuar assim, da melhor forma possível, tratar todo mundo bem, não desrespeito ninguém. E essa parte até do ateísmo, até geralmente eu evito falar, na maioria dos casos, porque gera muita política, futebol, religião. Na verdade, tudo que gera polêmica, meu canal coloca. Geralmente o que mais a gente só procede nem pela política, até pela questão da religiosidade. Mas sabendo conversar com as pessoas, as pessoas começam a entender o lado. E vendo que a pessoa também não é. Você conhecendo a pessoa igual você me conhece, Flávio, eu te conheço também, a gente consegue colocar as posições de uma forma, tipo assim, onde ninguém desrespeita ninguém. E a gente aprende um com o outro. Eu acho que a gente eleva o nível do canal nesse sentido. Com certeza. Porque é muito legal a gente ver as diferenças de pensamento, mas ao mesmo tempo de forma complementar. Forma, por que ele enxerga dessa forma, né? Porque às vezes a pessoa não faz essa pergunta, por que ele é ateu? Por que ele. Como é que você vê os religiosos, por exemplo, os crentes mais. Né, que você... O pessoal assim.
falta de empatia, se colocar no lugar do próximo. Isso aí realmente acontece demais. As diferenças, né? Mas até a questão da parte política, por exemplo, da parte política tanto nacional, municipal. Também, né? Direita, esquerda, a gente, claro, mesmo fazendo parte, por exemplo, do grupo do Alex, sou um grande amigo dele e tal, assim, amigo próximo e tudo, ainda, por exemplo, tem bastante amizade com o atual vice-prefeito, o Rafael Rondon, o atual secretário de esporte, o Eduardo. Diversas pessoas de cargo comissionado em alto escalão lá na prefeitura hoje em dia, eu tenho muita amizade, até com o meu superintendente, o Gilson, que para quem conhece lá a galera da tributação, Gilson, Paulo Ronald, galera 10 demais. Galera dos fiscais também, conheço mais dos fiscais. Então, assim, o pessoal o Marco, que quase todo mundo quer matar ele, mas eu gosto dele bastante também. Não, o cara bacana, vai vir aqui também, o Macoé tá convidado. Pois é, um dos caras que mais entende de lei e procedimentos técnicos da prefeitura. Com certeza. Só que também tem uma cabeça muito restrita. Não é porque o bicho, ele foca nele lá, eu nunca vi uma Macoé admitir que errou na vida. Mas é um cara que eu gosto demais também. Então, assim, você saber lidar com as pessoas, você tem que saber conversar com as pessoas para mostrar que você está respeitando elas e exigir o respeito em troca. Alisson, excelente, cara, eu acho que esse é o sentido mesmo aqui, direita, esquerda, religioso, não religioso, a gente saber conviver com todo mundo, eu acho que era isso que Cristo de certa forma queria, levar essa espiritualidade, levar o pensar no próximo, respeitar a diferença, né? Com certeza, o pessoal tem que só passar a internalizar isso melhor, que por mais, vou começar a dar os exemplos mais de política aqui agora, por mais que, vamos supor, a pessoa A fala que é de direita, a pessoa B fala que é de esquerda, mas vocês não precisam ter embates diretos. Vocês, na verdade, o mais interessante tem muita coisa boa na direita, muita coisa boa na esquerda. Por que não mesclar e a gente trazer coisas, na verdade, juntar as coisas para trazer o bem para a população? O inteligente nunca vai estar no extremo. O extremismo é um grande problema. Porque o extremismo, você compra as coisas boas, mas você compra tudo que é ruim também, né? A gente tem muita gente alienada aqui no Brasil, no geral. Infelizmente, a gente é um país muito pobre ainda. Por mais que o pessoal fique, não tá passando fome e tal, mas para quem estuda um pouquinho e vê a questão de qualidade de vida, PIB, IDH, essas coisas de geral dos países, e tiver a experiência de ir para fora, para você vivenciar um pouco como esses países estão, vocês vão ver que tipo assim, tem uma diferença muito grande ainda entre o Brasil. O Brasil é um país muito pobre. E eu acho que por ser muito pobre, a gente peca muito na questão da educação. Não é só também por questão de, tipo assim, uma grande parte do lugar não tem nem acesso. Uhum. Esses dias mesmo eu vi um vídeo de uma menina no Nordeste lá e tal, que ela descobriu que passou na faculdade, que a professora dela foi lá avisar ela na casa dela, porque ela não tinha internet, não tinha nem energia elétrica direito e tal, e aí que a professora foi avisar ela que ela tinha passado na faculdade. Bacana. Então a gente não tem muito acesso à educação no geral. E cada vez mais a gente vai vendo, tanto de níveis de educação básica até a universidade, a falta de interesse em aumentar esse acesso. Nossos políticos, no geral, a gente vê, independente do presidente que tiver, cortes de gasto na educação para aumentar os gastos em funcionalismo público. Aí aumenta o gasto em quê? Por exemplo, a gente teve ano passado um corte no final do ano de cerca de 500 milhões de reais para educações a nível de Universidade Federal, uhum, e aumentou para 5 ou 7 bilhões a questão do fundo partidário e emendas parlamentares. Isso faz com que o quê? Que o dinheiro fique na mão de uma certa massa. Uhum. O dinheiro fique na mão de um grupo político que vai... aqueles 3 poderes que a gente tem, judiciário, legislativo e executivo, não estão mais trabalhando na sua própria função. E eles não querem que o povo tenha educação, de certa forma. Não querem. Como é que eles vão manipular? Como é que eles vão controlar? A narrativa, que seja, né? Isso, com certeza. Quanto mais educado é um povo, mais difícil de manipular é. E o Brasil, assim... Mais discernimento, mais pensamento crítico. Mais pensamento crítico. O Brasil quer movimento de massa. Uhum. Teve um vídeo recente, por exemplo, que mostra a Janja, que eu odeio todos os candidatos a presidente, tá? Não vou falar assim mal de um, mas eu falo mal de outro. Eu sou ateu pra política também, né? A atual primeira-dama, Janja, tratando os eleitores dela, os correligionários dela, chamando eles de vira-latas. Aparece um vídeo dela, tipo assim, chamando os eleitores dela, meus vira-latas aqui e tal. E é justamente o grupo político que estava lá ovacionando eles. Ela trata, tipo assim, como os cachorrinhos dela.
Isso é até a falta de respeito para mostrar o que a gente tem na política do Brasil hoje. Mas não só isso, não. Todos tratam dessa forma. A população no geral, que eu vou chamar de população assim, medíocre, que é a mediana, é utilizada como massa de manobra. E as estratégias são para fazer essas pessoas acharem que não são, acharem que são importantes para alguma coisa, mas no final são utilizados apenas para massa de manobra para fazer com que essas pessoas se perpetuem no poder. E vai dando pão e circo, de direita, independente de esquerda, e vai dando pão e circo. Vai dando, às vezes as festas muito caras e tal, mas a saúde, educação, né? Um projeto a cada 100 beneficia a população. Aí acontece de passar alguma coisa que está com uma pressão popular muito grande, acontece de passar. Aí o restante dos projetos, todos que são aprovados, são geralmente para beneficiar lobbies que financiam campanhas de deputados, poder executivo, senadores, vereadores. Você vota no meu projeto, aí eu voto no seu, eu te dou apoio aqui. Isso. A questão, por exemplo, a gente tem lobbies muito grandes aqui no Brasil, lobby das empresas minerárias, lobby dos caminhões. Agora, nessa época de eleição, a gente vai ver muito benefício, muita compra de voto de forma indireta. Como é que é essa indireta, né? Sim. O benefício vale gás, vale não sei o quê, né? Isso, e aí acaba faz com que essas empresas, elas são beneficiadas tanto de forma legal, recebendo esses recursos, recebendo leis que permitem que elas trabalhem de uma forma onde vai pagar menos, e ainda pagar menos para a população, devolver menos para a população, quanto também vai fazer com que as pessoas que são financiadas por essas empresas recebam mais dinheiro ainda delas, que a gente sabe que o pessoal é corrupto mesmo, recebam mais dinheiro delas de alguma forma para financiamento de campanha ou financiamento de ações políticas para essas pessoas ficarem em holofote. Ô, pessoal, e eu falar uma coisa aqui que é muito séria, que a gente tem que tirar essa ilusão um pouco também de direita e esquerda, porque no fundo eles estão tudo aliados. Com certeza. Né? Igual você falou, no fundo a manipulação do poder ali, eles fingem, eles falam o jogo da tesoura, né? Fingem que um tá atacando o outro, guerra das tesouras, mas na verdade tá tudo aliado, tá tudo junto, né? Ali, com certeza. É por causa que nós aqui do Brasil, a gente foi criado uma cultura de direita e esquerda que não representa, na verdade, o que é direita e esquerda. A gente tem uma bipartidariedade nas candidaturas à presidência, onde geralmente tem um partido que diz ser de direita e outro partido que diz ser de esquerda. Porém, esses partidos, mesmo pegando pelo estatuto deles, esses partidos, quando estão atuando, eles atuam de forma mesclada, com políticas tanto de direita quanto de esquerda. O Brasil é um país da social-democracia. A gente utiliza políticas de direita, políticas de esquerda, prezando pelo bem-estar social. Uhum. No entanto, as pautas são tratadas como de direita ou esquerda de acordo com a conveniência. Para os deputados que estão lá, é de acordo com o curral eleitoral de cada um. Para o poder executivo, é o discurso de fazer o pobre se dar bem de algum jeito, o pobre sair da pobreza. Mas a gente não vê isso. O povo nunca sai. Nunca sai. Tem um dado muito interessante recentemente que aconteceu, que o Brasil está falando que o índice de desemprego nunca foi tão pequeno desde, não se lembra se era 2010 ou alguma coisa assim, 2012. Uhum. Porém, esse índice de desemprego não está contabilizando as pessoas que recebem Bolsa Família. O índice de desemprego atual, se ele considerasse as pessoas que recebem Bolsa Família... Que é mais de 50% do país? Seria quase 50% do país. Tem cerca de 50 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família e 35 milhões com carteira assinada. E que não quer trabalhar. Num país de 200 milhões de habitantes, se somar isso, dá 85 milhões de pessoas. É quase 50% da população de desemprego. Porque essas pessoas que estão no Bolsa Família não trabalham, porque se elas trabalhassem, ainda perde o Bolsa Família. É uma verdadeira área de conforto perigosa. E aí ela progride na vida. Ela é sustentada pelos pagadores de impostos, por isso que cada vez mais a gente paga mais impostos. E não vai sair da pobreza nunca. Eu tenho que falar, o Lula essa semana foi na casa de uma senhora, não sei se você ficou sabendo, há 20 anos que ele não ia na casa dessa senhora, ele foi no mesmo lugar, e a mulher está há 20 anos na mesma coisa, morando na mesma casa, a casa toda ferrada, né? Então assim, são coisas que a gente vê que fica preso, né? A política, para você ter uma ideia, essa política de dar às outras coisas, ela deve existir mesmo, tem muita gente em condição fragilizada. Só que ela tem que vir junto com uma educação para desenvolver aquela pessoa a tentar sair daquilo ali. Você só entregar, só dar, você vai criar
uma mentalidade daquela pessoa que se ela ficar naquilo... De parasita. Pra ela tá ok. Então você tem que educá-la de alguma forma para que ela tente sair daquilo ali. E ser algo mais. Mesmo que e gera emprego mais. E gera emprego, mesmo que seja, esse benefício ele vai ter prazo limitado. Nesse prazo é para você se reestruturar na sua vida, para depois você, quando você já tiver reestruturado, ir lá e trabalhar e fazer alguma coisa, ser produtivo para a sociedade. E não da forma que é hoje. Pessoal, vamos falar de concurso público. Olha, você é um cara que tinha um cargo comissionado da prefeitura. Sim. Né? E como é que foi ter que sair da gestão? Né? Você era o secretário de administração, não era isso? Não. Era subsecretário, era superintendente de administração. Exatamente, superintendente de administração. Né? E aí, cara, fica aquele sentimento, né? A gente sai do cargo lá, comissionado, a troca de gestão, mas de repente, cara, você simplesmente falou, eu vou engolir os cadernos, né? Eu vou dar a volta por cima. Como é que foi todo esse processo, cara? Eu participei da gestão do governo anterior, eu fiquei 7 anos lá e tal, como subsecretário lá da administração. Uhum. Toda a parte, questão de os internos, de licitação, tal, questão de contratos assim e tal, a gente mexia, mas para as partes, para fazer a prefeitura funcionar. Uhum. Então você acaba conhecendo praticamente a prefeitura inteira. Praticamente. Você conhece todo mundo, conhece todas as secretarias e tal, e... Quando a gente está em escalões um pouco maiores, a gente tem muito mais acesso a informações do que pessoas que estão apenas ou nos cargos efetivos administrativos operacionais, ou a galera em cargos, até em cargos comissionados, até em cargos de gestão, mas em cargos inferiores. E o que eu falo acesso? Acesso justamente às ideias da gestão, do que vocês querem, do que a gestão quer propor para certas coisas e outras não. E a influência que você tem lá dentro. Então, quando você está no cargo de gestão, você tem acesso justamente a muito poder. Porque você vai estar lá e você vai, eu quero mudar a vida dessa população desse jeito. Então, como que a gente pode fazer isso? Quanto que vai investir para isso? Quem que vai trabalhar nessas áreas para isso poder acontecer? E poder, entre aspas, conhecimento, informações, né? Sim, e de orientar para que essas ideias aconteçam. Certo. É um poder da caneta muito grande. Eu assinei para que isso aconteça dessa forma. Bacana. Quando a gente está no cargo de gestão. E quando eu saí do cargo de gestão e tal, quando o Alex saiu da prefeitura, aí eu saí também, eu não era um cargo efetivo nem nada, aí fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar com marketing, saí do Brasil, voltei, e teve a oportunidade de ter esse concurso aqui na minha cidade. Você passou em primeiro lugar, pessoal, eu tô falando porque ele passou em primeiro lugar, né? Teve... E é um dos cargos aqui, eu vou te falar a verdade, eu acho que é o cargo mais difícil que tem hoje na prefeitura, né? Eu não sei se é o mais difícil, eu sei que ele foi muito concorrido porque ele tinha um dos maiores salários. É isso, também, de certa forma. Ele teve um dos maiores salários. Aí, na época, assim, o concurso público já tinha lançado o edital, esse edital foi... Assim, eu achei ele muito estranho, porque ele foi uma bagunça, eles tinham lançado um edital, e depois eles mudaram, acho que com a reforma administrativa que teve aqui em Itabrito, mudaram os cargos e o conteúdo da prova de cada cargo. Uhum. E esse cargo que eu estou nele hoje, atualmente eu sou fiscal tributário, esse cargo ele não existia no primeiro edital. Aí eu mudei, eu acho que o cargo que existia antes lá era administrador de políticas públicas, alguma coisa assim. Ah, sim. E lançaram-se 3 editais. Desses 3 editais eu fiz 2. Em 2, eu tinha passado em primeiro nos 2. Acaba que depois, em um dos cargos, aí tal, a questão da nota de redação, eu ainda fui para o segundo colocado. Aí esse cargo de fiscal, que foi o cargo que eu estudei, porque os editais eram próximos, aí você escolheria qual era a prioridade, né? Igual, né? Eu falei, vou lá fazer. Já estudei com alguma coisa próxima, vou lá fazer. Aí acabei tinha passado em primeiro, aí com o desempate da nota de redação, fiquei em segundo. Aí por causa de fiscal, que era realmente esse cargo mais concorrido, aí eu acertei 98% da prova. Assim, aí eu já tava assim, antes de ver o resultado, eu falei, ninguém vai ganhar de mim. Aí justamente chegou o resultado, eu passei em primeiro local. E ainda passei, acho que em primeiro também, no processo seletivo que teve, de administrador de políticas públicas. Então a questão de ser... Foi a melhor forma de dar a volta por cima, né? Passando nos cargos mais difíceis em primeiro lugar ainda. Voltei pra aproveitar, pessoal, vocês vão ter que me engolir. Foi tipo isso, né? O sentimento. E quebra um pouco da parte da politicagem. Porque excelente. E aí você ganha a segurança, né, de poder, né? Sim, e trabalhar na prefeitura como cargo efetivo e como cargo em comissão são duas coisas totalmente
totalmente diferente. Eu acho que, na verdade, não na prefeitura, mas como em qualquer local público. Porque quando você está trabalhando apenas em cargo de gestão, apenas em cargo comissionado, que são os cargos de confiança, você ainda você sofre muito uma represália do sentido de qualquer coisa que eu faço fora do alinhamento político desse grupo, eu vou ser mandado embora. Se não fizer campanha, se não for pra rua, levantar a bandeira. Isso. E quando você está efetivo, você já tem a segurança de, não, eu vou executar meu trabalho, se isso for certo, eu vou fazer, se for errado, eu já falo não de cara. É o que a gente sempre fala na prefeitura, o nosso chefe não é prefeito e tal, é a lei. Né? É a lei. A gente vai fazer, o nosso chefe é a lei. Sim, tem muita gente que, lógico, que tem um pensamento ainda, vai puxar saco, vai não sei o que lá, para tentar ganhar um cargo, que mesmo você sendo efetivo, você pode ganhar um cargo comissionado para aumentar o seu salário. Mas você fazer isso, você ainda se coloca de refém dessas situações. A galera vai puxando saco e você vai ter que ter esses alinhamentos. A questão do funcionário, de ser funcionário efetivo, eu acho que assim, é muito melhor, tanto para você, pessoalmente, quanto para Itabirito no geral, para a cidade ou para onde que aquele órgão atua. Quanto mais funcionários efetivos tem, melhor. Por que eu digo isso? Porque passa-se gestão, troca-se gestão, as gestões elas tentam colocar pessoas, a maioria das pessoas que tentam cargos eletivos, do grupo político, a maioria das pessoas que tentam cargos eletivos, prefeito, vereador, deputado, vereadores, né? Qualquer coisa assim, governador, eles entram com o pensamento que órgãos públicos, que o funcionalismo público é igual a uma empresa privada. Padrinhagem e cabide de emprego, bem, falando mais rasgar. E não pode ser assim, porque as pessoas entram, aí as pessoas das gestões que estão entrando, o que erro, diferente, o que a gente vê direto aqui, por exemplo, aqui na nossa cidade. Entra um prefeito, aí quer colocar um médico para saúde, um arquiteto para urbanismo, aí quer colocar lá um engenheiro por obras. Isso não dá certo. Por quê? Para você, quando você vai trabalhar numa prefeitura, no órgão público, o médico não vai fazer medicina. O arquiteto não vai construir casa. O engenheiro também não vai construir casa. O arquiteto não vai projetar casa. Todos os gestores vão fazer uma coisa só: gestão pública. E a gente tem muito pouco gestor público. A gente tem muita gente técnica, mas se você quiser técnico, abre um concurso para o técnico e ele vai estar lá. Mas gestores públicos não tem. Aí entram essas pessoas... De cargo efetivo, que passou por um processo de meritocracia, de ir subindo de forma democrática e meritocrática e não política, né? Não política. Aí entram essas pessoas das gestões, troca todo mundo, entra essas pessoas das gestões. 4 anos é uma surpresa, né? Isso. Acham que sabe alguma coisa. Começam a adaptar em tudo de como que o local funciona, só que sem saber de como realmente a legislação manda. E aí acha que é igual uma empresa particular. Só que vocês têm uma ideia, para vocês comprarem um lápis, se você tem uma empresa, você vai lá na rua, comprou o lápis, acabou, não dá 20 minutos você já comprou o lápis. Com a gente licitação direta. Com um órgão público, é tudo dentro da legislação. Para você conseguir comprar uma caneta, a forma mais rápida, no mínimo você vai gastar uns 3 meses. Então é diferente. E aí entram essas pessoas dessas gestões achando que é igual, quer fazer com que a prefeitura trabalhe de uma forma do jeito da empresa privada, isso não acontece. E aí acaba travando. E outra coisa que tem um grande problema. Recentemente, por exemplo, o atual prefeito falou que os efetivos não fazem nada. Eu não vou desrespeitar o prefeito aqui, não é esse meu ponto. A questão é o acesso do próprio prefeito aos locais de trabalho. O pessoal da gestão, das gestões que existem na prefeitura, a maioria, eles não têm conhecimento dos próprios locais de trabalho que existem na prefeitura. E o que eles têm de noção é justamente o prefeito vai ter o quê? Os seus secretários que vai passar a informação para ele. Os secretários vão ter os diretores que vão passar as informações para eles. Essas pessoas são sempre da própria gestão. Essas pessoas nunca vão admitir que o trabalho delas está errado. Então acaba jogando o trabalho, falando que o trabalho está errado por causa de quem? Do mais distante possível, aonde que o próprio prefeito não sabe como que funciona. É o efetivo que leva a culpa. Esse secretário aqui, ele pode ter inventado uma ideia maluca lá e tal, que não funciona, e aí chegou no prefeito lá e tal, que a secretaria dele está trabalhando de uma forma errada. Aí o secretário vai assumir a culpa? Não assume. Joga, não, é o pessoal que não está fazendo, o pessoal é ruim de serviço nem nada. Mas
ele criou o problema e chegou no prefeito que só os efetivos, só o problema é o pessoal efetivo que não quer trabalhar. Mas não, o problema é justamente a gestão. A informação chega de forma distorcida, que não um filtro ali, né? Isso, que não orientou de forma certa qual que vai ser a ação, como que vai realizar a ação. E de vez em quando, a maioria das vezes é uma ação mirabolante que não dá certo. Aí fala que são os efetivos. Mas os efetivos é que seguram a ponta da prefeitura. Porque toda vez que entra gestão e sai gestão, são os efetivos que sabem fazer o trabalho. E aí os efetivos têm que ensinar o trabalho para os gestores. Praticamente. E é assim que a prefeitura e qualquer órgão público se mantém durante anos, por causa dos efetivos. Porque se não fossem os efetivos e entrar gestores lá, tem gestor que passa 4 anos e não aprendeu a fazer o trabalho ainda. Esse 4 anos, cada 4 anos é uma surpresa nova diferente. É uma surpresa nova e tem que ensinar o trabalho para todo mundo. Pessoal, e como vocês viram aqui, em primeiro lugar, e meu canal gosta muito de falar sobre, acho que principalmente esse princípio básico aqui, ele já deixa um grande ensinamento pra gente, que os estudos, a informação, você buscar o conhecimento é libertador. Né? A gente literalmente muda de vida quando a gente come os livros e tal. Você tem alguma dica aí para os concurseiros aí, pessoal que está na luta aí, estudar por questão, estudar por videoaula, o que é melhor, alguma técnica aí, porque em primeiro lugar o estudo tem que ser diferenciado. Em primeiro lugar, que tem que colocar na cabeça que estudar não é ruim. A maioria da galera estudou a vida inteira em escola e tal, e tinha a escola como se fosse uma coisa maçante, uma coisa que, poxa, era um sofrimento para a escola. E não, gente, aprender não é uma coisa ruim. Tudo que você for desenvolver, você vai desenvolver para você e isso vai ser utilizado na sua vida. Nada vai ser ruim. Conhecimento é libertador. Conhecimento sempre vai ser uma coisa que vai melhorar você. Então, você poder dedicar um pouco para conseguir conhecimento, para ganhar conhecimento, é uma coisa boa. Primeiro é mudar essa mentalidade. Segundo, realmente, hoje a gente tem muito mais formas de estudar de forma melhor. Comprovado até cientificamente. A gente tem didaticamente. Você não precisa de estar lá lendo um livro lá e tal, anotando várias coisas. Igual antigamente, que era antigamente tal. Hoje a gente tem acesso à internet. A gente tem, para quem gosta de videoaula, vai ver videoaula. Para quem não gosta, procura justamente PDFs. A forma que eu identifico, que é a forma mais utilizada hoje em dia para as pessoas que pegam assim, os primeiros lugares em Enem, em concurso, em diversas coisas assim relacionadas à prova, é uma técnica justamente de resolução de questão. Você vai fazer a retenção do seu conhecimento. Primeiro você vai ler aquela disciplina e depois você passa apenas a resolução de questão. E as plataformas hoje em dia, assine algum site aí de concurso, estratégia e tal, que tenha justamente comentários em cima das questões. Porque esses comentários, na maioria das vezes, eles são melhores do que você ver videoaula. Esquece as videoaulas, vai fazer a resolução das questões. O comentário, às vezes, é direto na ferida, né? Isso, por causa que as questões elas são elaboradas para gerar dúvida nos candidatos. E os comentários das questões, justamente, eles quebram aquelas dúvidas de como que aquela questão é elaborada. A gente aprende muito com os comentários. Muito. Quando eu estudava... Eu estudei 4 anos, Ades, e só no último ano que eu entendi que essa técnica era melhor. Eu concordo com você, é a melhor técnica. Não, é a que mais você desenvolve e a que mais você vê que você desenvolve. Que depois você começa a pegar questões, vamos supor, no mínimo eu resolvi umas 300 questões por dia. Foi demais, hein? Mas depois que você está empolgado, as questões passam a ser muito rápidas, porque você já vê a questão, e aí você já sabe, antes de você terminar de ler a questão, você já sabe mais ou menos o que a questão está querendo. E você vai compreender como é que funciona o examinador. A cabeça do cara da banca. Qual que é a dúvida que ele está querendo te colocar ali. Então você já sabia, não é isso aqui, não é isso aqui, não é isso aqui. Eu já sei a resposta antes de eu terminar de ler. Então, a resolução de questão contínua, o tempo todo assim, faz com que você tenha uma retenção muito maior. Você vai lá, vai e volta. Mesclar os assuntos também. Estude português, estude Constituição Federal, mescle os assuntos. Fica maçante numa matéria só. E aí desenvolve. E vai aumentando gradualmente o tanto que você vai estudar por dia. Comece aí com algo que você acha que é um sofrimento hoje. Vamos por 2 horas por dia. Vai aumentando 3 horas, depois 4 horas. Eu acho que isso aí já está um limite muito bom. Não precisa ser algo que o cérebro também tem um limite de aprendizado da memória. Tem horário.
melhora a sua rotina. Se você não dormir bem, você não consegue armazenar as informações. Melhora a sua rotina, tem esse negócio assim, acorde cedo, é bem melhor, durma mais cedo, é bem melhor que você ficar até a madrugada fora, seu cérebro vai agradecer. A galera acha, eu sou noturno, não sei o que. Não existe isso, assim. É uma população muito pequena da população que realmente produz melhor à noite. Isso, assim. A gente tem vários estudos científicos mostrando que é mais uma percepção que as próprias pessoas têm, que são noturnos, mas acaba que não é. Você volte a forçar seu corpo a trabalhar dentro de um ciclo circadiano adequado, de 7 às 10, 8 às 10, faça o que for possível, 6 às 10, se for o caso, mas tenha a noite como se fosse a noite. A qualidade do seu sono vai influenciar demais. Não, e ele falou uma coisa muito interessante, porque chega à noite, você teve problema durante o seu dia, seu filho ficou doente, você teve que pagar boleto, você já tá com a cabeça do psicólogo todo arrebentado. E aí você vai... Chega cansado, agora você acordou de manhã, a primeira coisa que você faz... O cérebro tá limpo ali, muito. O HD acabou de ligar o PC, né? Então, cara, eu uso isso aí até para outras coisas. Por exemplo, leitura de livros, né? Mas pra fazer exercício, pra te falar a verdade. Bacana. E também você acorda e já fica livre daquela meta, né, Adams? Sim. Você acorda do seu dia, já começou estourando a meta ali. Milagre da Manhã, não sei se você já leu esse livro. Não. Milagre da Manhã é isso, você acorda de manhã, você já faz as 3 coisas mais importantes ali, já... Não sabia disso. Mas realmente tem essas questões, assim, de você colocar o que é importante pra você. A gente tem que começar a separar o que é importante e o que é urgente. Urgente justamente é pro outro. O que é importante é pra gente. É verdade. Né? A longo prazo. Né? A longo prazo. Vai se desenvolver. Aquele tijolinho que você vai colocar, que lá na frente você vai ver. Isso. E aí a gente tem que ver o que é importante. Por exemplo, atender o telefonema. Atender o telefonema, por mais que a gente fale que é importante, é uma coisa muito mais urgente do que importante. Urgente é o quê? Coisa que vai te desenvolver. Importante é coisa que vão te desenvolver. O que vai me desenvolver? Eu vou ler alguma coisa, vou fazer um exercício, vou meditar, faça o que você quiser, mas para desenvolver você como pessoa. Não, e o pessoal, e falando nisso, não tem como não falar de performance, porque é muito, olha só pra você ver, é muito relativo, tá muito parecido ali. Da mesma forma que você teve essa força de vontade para essa auto-performance, para estudar, e ir um degrauzinho de cada vez, com o tempo prazo, você fez isso também com o seu corpo, com o seu físico. Hoje você é educador físico, você é professor de educação física, praticamente. Não, eu ainda estou estudando. Você está na faculdade. Estou na faculdade. Mas praticamente, eu falo que o pessoal falava meio que fazia bullying com você, que você era gordão e tal, não sei o quê. Hoje o cara tá aqui bombado, com dieta, tudo regrado, não quis comer o lanchinho, viu? O Fábio não ofereceu um lanche, só carboidrato e tal. Conta mais como é que foi esse processo também, cara, porque também é um processo gradativo, né? Assim, igual você falou, gordinho, eu assim, nunca fui gordo, assim. Eu sempre fui um porte muito grande, minha família, meu pai, meus tios, sempre assim, tiveram uma genética de gente muito grande. Mas não cheguei a ter barriga nem nada, sempre fui mais avantajado. Só que quando parece que as coisas casam, Flávio, quando você quer se desenvolver, vira uma chavinha no seu cérebro. Então até desenvolve a disciplina. Você desenvolve a disciplina. Quando eu estava nessa questão de estudar, antes de até estudar para esses concursos, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ter um corpo melhor. Até mesmo questão de saúde. Eu estava com 30 e poucos anos e minha pressão ela não abaixava. Era uma pressão minha natural, estava 15/10, 15/11. Olha só. E assim, e aí eu falei, eu tô muito novo para isso, para acontecer dessa forma. Muito novo para também já entrar nos medicamentos aí. Isso, e muito estresse e tal. E aí, principalmente que eu tava mexendo com questão de investimento e tudo, cara. Aí tinha dia que eu nem dormia, minha boca formigava e tal. Falei, acabei com tudo isso. Falei, vou cuidar de mim agora. Não tem condição, eu preciso de o melhor investimento é você mesmo. Preciso de respirar um pouco, colocar o pé no chão e dedicar. Então, a primeira mentalidade que eu tive foi justamente começar a focar em questão de exercício. Eu sempre gostei de exercício e tudo e tal, mas nunca tive muita disciplina. Sempre fui muito relaxado com as coisas. E aí, foi, igual eu falei, uma mudança de chave, onde, agora eu vou ter disciplina para todas as coisas então que eu tiver na vida. Comecei com a questão do exercício e já era uma coisa que eu gostava demais, então o que eu fiz? Além de, nem é por questão de trabalhar com isso nem nada não, mas como eu gosto de estudar, entrei na faculdade disso também, da questão de educação física. Então eu já tinha um pouco de conhecimento dos anos que eu praticava, mas eu era só praticante. Por mais que eu gostasse de estudar, o volume de conhecimento era bem menor. Você falou, essa área eu quero melhorar. Sim. Acabou virando, estudando mesmo, entrou na faculdade. Fiz Enem de novo, depois de bacana, hein? 20 anos sem estudar nada dessas questões. Exemplo aí,
Aí eu fiz Enem, só tinha moleque lá fazendo Enem e tava lá. Eu admiro isso porque é garra, cara, é espartano mesmo, cara. Eu admiro isso mais. Pra você ter uma ideia, aí passei na Federal, na Federal aqui de Ouro Preto. Olha. Você ser mais velho na Federal, eu lembro que a primeira faculdade que eu fiz, eu era o mais novo da sala, praticamente. Eu e mais umas 2 pessoas eram os mais novos da sala. Uma faculdade particular, adorei a faculdade, é uma faculdade de administração. Por mais que o pessoal fale mal do curso, alguma coisa assim. Se for uma administração também, todo mundo fala mal. Cara, o pessoal fala mal, mas pra mim é um curso que... Organiza a vida, gente. Outro momento que a gente virou a chave nossa vida é uma empresa, tem vários setores. Justamente, a gente começa a enxergar dessa forma. E eu gostei demais do curso, eu era o mais novo da classe. E aí eu tinha mentalidade de gente mais nova naquela época, só que a maioria do pessoal era um pessoal mais velho, que trabalhava. Quando eu fiz faculdade a primeira vez, eu fiz até pela ProUni, eu não paguei a faculdade também não. Tinha conseguido na época, eu sempre gostei de estudar, então eu sempre tinha notas boas nas coisas. Então eu consegui ProUni e não paguei a faculdade. Só que a maioria das pessoas eram mais velhos e eu era mais novo. Agora o papel inverteu, na Federal, todo mundo lá tem a metade da minha idade. De vez em quando eu tenho mais que a metade da idade dos outros. Eu já vou fazer 40 anos. Você virou padrinho. Trabalho, eu estudo lá com a galera, 18, 19, 20 anos lá e tal. Você virou o mentor lá. Não, existe o etarismo, de qualquer jeito ainda existe o etarismo, principalmente nos primeiros contatos, quando a gente vai ter os contatos com as pessoas, tem aquele choque de tipo assim, poxa, é muito mais velho, o que você está fazendo aqui e tal. O etarismo seria esse preconceito? O preconceito contra as pessoas mais velhas. Assim, pra você ter uma ideia, lá Vai ter que procurar o negócio do idoso lá. Não, mas teve pessoas que eu conheci que saíram do curso justamente porque não conseguiram se adaptar com essa questão do etarismo. Por causa que são bolhas sociais muito diferentes. É importante falar isso. E uma cabeça muito diferente do pessoal que está na faculdade lá. Por exemplo, a gente já chega lá com um pouco mais de maturidade. Geração milênios, né? Isso. Milênios são até nós, eu acho. Aí a galera que está lá na faculdade agora é uma galera assim, como eles são muito mais novos, tem uma bolha social onde que eles se fecham naquelas bolhas sociais. E é meio difícil de você adentrar por causa que os assuntos são bem diferentes, a questão da maturidade. Quando a gente quer colocar uma posição um pouco mais madura, de vez em quando eles têm uma resistência, por causa que para eles estão vivendo um momento diferente. Então tem essa questão desse etarismo quando você está na faculdade, né, nas faculdades federais. Para você ter uma ideia, no curso lá de Educação Física, eu acredito que devam ter mais velhos do que eu, 1 ou 2 pessoas só em todo o curso de Educação Física, da UFOP. Então assim, da Universidade de Ouro Preto. É muito pouca gente. E eu não sou tão velho, vou fazer 40 anos esse ano, estou 39 anos. Mas existe essa questão. Só que aí também tem que ter um trabalho seu desse esforço. Se eu estou entrando nesse tipo de sociedade, eu também tenho que me abrir para essas novas opções. Eu quero entender como é que essa juventude está, por causa que eu estou entrando no mundo deles. Então a gente acaba entrando nos mesmos papos, coloca um pouquinho do nosso conhecimento ali, recebe o conhecimento deles também, que a gente tem que ter humildade. Eles são muito bons em tecnologia. Sim, e ver que eles são melhores que a gente em diversos pontos também. Aí, e essas conversas vai e vão. Aí nesses primeiros contatos existe esse etarismo, mas depois que passa, felizmente lá na faculdade, pra eu ter uma ideia, aí vira bullying, vira amizade. A maior parte agora é amizade. A galera nem acredita que eu tenho mais de 30 anos lá. A maioria do pessoal fala lá, não, você não tem 30 anos, não. Eu falei, velho, eu vou fazer 40. Mas o espírito jovem também permanece. Isso é interessante. Isso. Né? A gente tem que tratar as pessoas mais ou menos como é que elas tratam a gente. E a gente tem que saber também como comunicar com cada pessoa. Cada grupo de pessoa, cada idade. Isso. Porque também tem um otarismo também, né? Tem uns jovens lá, só quer saber de maconha, quer saber de... Tem isso também, né? Tem também. Mas a gente tem que saber comunicar com qualquer pessoa. Se eu estou comunicando com uma pessoa, vamos supor, eu estou comunicando lá com um empresário, que eu vou ter esse tipo de trabalho com ele, eu tenho que ser mais formal, usar tal tipo de linguagem, o vestimento tem que ser diferente. Se eu estou comunicando com um jovem que quer uma linguagem jovem, onde que a gente vai trabalhar coisas informais, onde que a gente quer mais zoeira e tudo, eu vou utilizar uma linguagem mais próxima dele. Então eu vou usar gírias, eu vou, velho, não sei o que lá. Mas na sociedade a gente está sempre desenvolvendo vários papéis. Sim. A gente está sendo a gente mesmo, não é ser falso. Não é ser falso. Mas isso é enxergar o outro, né? É enxergar além. Você se adaptar melhor para o outro, né? Com certeza. E eu acho até um respeito maior a gente ter de trabalhar dessa forma, essa linguagem também, para você não ser soberbo, para você, tipo assim, não se colocar numa posição melhor. Igual eu falei, por mais que eu seja mais velho lá, tem muitas pessoas lá que são melhor que eu em diversas coisas. Então, assim, eu tenho que também sugar deles o que eles têm de coisa boa para poder me passar.
Isso é humildade, a gente tá sempre aberto para aprender. Sempre aberto. Porque não pode ser um velho cabeça dura. Eu já entrei lá falando que eu não tô lá nem para trabalhar nessa área. Eu tô estável, tenho um trabalho decente, ganho dinheiro legal, tenho renda fora da questão do trabalho. Eu tô lá para adquirir conhecimento de uma coisa que eu gosto, que é educação física, que é um outro curso de graduação. Depois desse curso de graduação, ainda quero fazer mais cursos de graduação, não quero parar por aí. Sempre assim, quero desenvolver de alguma forma. Uhum. Tem pessoas que param no primeiro curso e tá tudo bem também. E relaxa. O meu ponto de vista eu sempre gosto de progresso. De coisas... e aprofundar nos estudos. Aprofundar. Excelente. Se você pudesse dar alguma dica, você deu uma dica aí das questões por causa do concurso. E na questão da dieta, uma dica que você fala assim, essa é a regra de ouro da dieta. Em questão para mudar o corpo, no caso do físico, ou o treino, ou a dieta, o que seria mais importante? Em questão de treino e dieta, depende da questão do objetivo da pessoa. Quando você quer se desenvolver, principalmente a maioria das pessoas querem emagrecer. Então faça o seguinte, procure um profissional. Essa é a dica principal. Procure um profissional e um profissional bom. A gente tem muito profissional assim, que só passa receita de bolo. Você está falando com a pessoa mal está te escutando, já está mal olhando na sua cara. E aí a pessoa, cara, quer emagrecer tudo tal, passou uma rotina para você lá, mas nem entendeu como é que é a sua vida. Nem entendeu como é que o seu metabolismo, seu problema de tireoide, que às vezes você não emagrece. Não passa. Você tem que saber como é que é a rotina daquela pessoa, o que ela tem de cultura, que ela tem de alimentos que ela come, que ela não come, ela vai fazer algum esforço físico por questão do trabalho dela, ou da questão dos exercícios que ela quer trabalhar de tipo assim, musculação, ela tem assim facilidade para trabalhar, ela tem horário para poder fazer algum exercício fora disso. Se ela é viciada em doce, ela tem condição de montar a sua alimentação, ela tem que comprar fora. Isso tudo influencia. Então assim, uma dieta que eu dou procura um profissional bom, que não dá para falar assim, eu vou montar a dieta para vocês aqui, eu vou passar uma solução milagrosa. Uma outra coisa é justamente isso. Fuja de todo. Na internet hoje em dia, infelizmente, a internet veio para trazer conhecimento para todo mundo. Mas o que ela mais tem trago é desinformação. Fuja de terrorismo. A internet traga lá, vou te passar a fórmula mágica para você emagrecer, para você fazer isso. Às vezes não existe. Uns remédios aí. Não existe. Você tem assim, hoje tem alguns remédios, mas que vão trazer alguns colaterais. A gente tem o tirzepatida, que é o Mounjaro, e a semaglutida, que é o Ozempic. Esses ainda estão regulados. A gente já tem remédios que têm formulações mais fortes. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque muita gente compra no mercado legal sem consultar um médico, sem fazer exame. Sem fazer exame nem nada. A gente já tem casos de falecimento de pessoas que tomaram Mounjaro e tudo e tal. Mas isso aí sabe o vem fácil, vai fácil? O efeito rebote que esses remédios têm em pessoas que a gente está vendo, que tem pesquisa sobre isso, que a gente está acompanhando, pessoas que tomam isso e não mudaram a sua cultura alimentar ou a sua cultura de atividades físicas, ela tem um efeito rebote muito forte. Então, ela para de tomar aquele remédio, passa-se um tempo, ela volta e engorda tudo de novo. Por quê? Porque ela não mudou, ela não fez, ela não gatinhou primeiro para poder mentalidade, andar. Nem primeira mentalidade. Se você não trocar a chavinha da mentalidade, não adianta você mudar o hábito. Não adianta. Porque a mente não acompanha. A primeira coisa você tem que engatinhar para poder andar. Então, faça primeiro o dever de casa. Vá lá, tenta mudar a sua alimentação, faça um esforço. Não precisa de passar fome, dieta não é passar fome. Primeiro você vai adaptar a sua alimentação para comer saudável. O problema é que a maioria das pessoas hoje come industrializados, come o que está fácil de pegar, não come comida, velho. A galera está endemonizando, hoje em dia eu vejo na internet, endemonizando arroz e feijão. Não, arroz e feijão é muito bom. É o clássico do brasileiro. É o clássico. Não existe pessoa que vai engordar com arroz e feijão. Assim, se a gente fosse pegar os nutrientes em si, da quantidade de volume de nutrientes que tem o arroz e feijão, você não vai engordar com as calorias do arroz e feijão. Só que o pessoal coloca o arroz e feijão, aí já enche o prato da lasanha. Violenta, mais macarrão. Tem que balancear as coisas. Sobremesa cabulosa. E ainda toma um copo de cerveja e é a bomba. Pra quem bebe, eu monto dieta para algumas amigas minhas, assim, uns amigos e amigas minhas, e eu falo, eu sei que você bebe, e bebe muito. Então, a dieta sua, ela tem que ser mais restrita, porém, você também vai ter que fazer uma restrição nas cervejas. Eu, geralmente, para pessoas que bebem, eu falo, no máximo, 6 latões ainda por semana, que já é muito, assim, brando. Se você poder beber 6 latões para quem bebe, tá ótimo. Mas o pessoal ainda abusa.
Porque se você contar 6 latões, dá 1.200 calorias. Você fazer uma dieta restrita, para você poder emagrecer legalzinho, assim, meio quilo, 1 quilo por mês, se for o caso, é 2.000 calorias por semana. Aí 2.000 calorias por semana, você já compensou em 1.200 calorias só na cerveja, dos 6 latões. É pesado. Você já jogou fora, tudo que você... Pessoal, e de caloria ele entende, porque eu tava te seguindo na época e é impressionante, você colocava os cálculos lá, tudo bonitinho, né, cara? Não, tem que colocar aqui, os profissionais têm que fazer o cálculo. O cálculo, e assim, eu achava interessante que você ia devagarzinho, tirando um pouquinho, Sim, não era uma coisa desgastante, né? Era uma coisa saudável, você ainda podia, né, de vez em quando, comer uma coisa diferente. A matemática não erra nesse sentido. O que emagrece é déficit calórico. Você ingerir menos comida do que você gasta de energia. Você ingerir menos comida que você ingerir menos caloria do que você gasta. Você vai lá, você gasta 2.000 calorias por dia. Você tem que comer 1.800. 1.800 calorias não é muito, mas essas 1.800, ao longo prazo, você já vai emagrecer. O problema é que o pessoal quer o resultado na hora. Em uma semana já quer ver resultado. Não, gente. Não, e aí, às vezes, perde massa muscular, perde até, às vezes, a pessoa fica até com o olho mais calmo, fica meio desnutrido, né? De zumbi. Emagrece tão rápido, né, que fica parecendo... Você perde nutrientes, esquisito, né? Fica esquisito, né? Você tem que conservar os seus nutrientes. Então. E é interessante também você falar sobre esse déficit calórico, também não é só a questão a qualidade também dos alimentos. Igual você falou, às vezes eu posso comer um chocolate, a caloria vai estar dentro da média, mas se eu puder comer uma coisa de qualidade, melhor, né? Uma comida natural, né? A questão é como você vai deixar seu corpo saudável, porque dá pra você emagrecer comendo até sorvete. Se eu tendo déficit calórico, né? Meu corpo, por exemplo, eu sou uma pessoa de 105 quilos. Meu cálculo basal, eu gasto mais ou menos 4.000 calorias por dia. Só de eu existir com o corpo que eu tenho hoje, com o percentual de gordura que eu tenho hoje. Pra eu existir hoje, eu gasto 4.000 calorias. Eu posso lá comer 2.000 calorias de sorvete todo dia. E mesmo assim, se eu só comer essas 2.000 calorias de sorvete, eu vou emagrecer. Olha só. No entanto, se eu vir lá e comer 4.000 ou 5.000 calorias de arroz e feijão, eu vou engordar. Mas é muito mais fácil você comer 2.000 calorias de sorvete do que essas 4.000 calorias de feijão. Por quê? Por causa que a densidade do alimento é muito maior. Então ele te traz muito mais saciedade. E além de que te traz muito mais nutrientes para você emagrecer saudável. Para você não é só emagrecer, mas você ter uma vida saudável. Porque o sorvete ele abre o apetite. Sorvete de gordura e açúcar. Ele vai abrir seu apetite, você vai ficar com é perigoso você ficar com as 2.000, mas ainda com fome ainda. Provavelmente, porque ele não vai te trazer saciedade. Sorvete ele é composto, por exemplo, de gordura e açúcar. Ele vai aumentar a sua glicose e vai aumentar seu perfil lipídico. Você vai poder ter artérias entupidas, por exemplo. Então, assim, eu falo que você tem que emagrecer, mas emagrecer com qualidade. E não precisa passar fome. Uma pessoa comer, por exemplo, 2.500 calorias, assim, que é a média do brasileiro, de arroz, feijão e carne, não é fácil. A galera acha que come, mas não come. O pessoal, ele ao longo do dia, vai lá e come umas besteirinhas. Você vai lá e come uma coxinha com refrigerante, você bateu 500 calorias. Aí você vai comer um pratão de arroz e feijão com carne, 500 calorias e pra baixo. Pessoal, o interessante que ele falou aqui, porque tudo volta naquilo que a gente estava falando antes, do tijolinho mesmo, que você vai construindo, porque é um processo. É um processo. Não é uma coisa rápida do dia pro outro, né? A não ser se a pessoa tomou bomba, né? Mas assim... mas até a bomba também, ela é um acelerador, ela pisar no freio. É um tubo ali que dá, né? Tem um livro que eu tô lendo, que chama Anabolics. É o único livro, assim, tal, que tem pesquisas mais voltadas para a questão de hormônios. E nele tem tudo isso que a galera na internet fala sobre. As pessoas não estão com paciência hoje em dia de esperar o tempo, fazer a coisa... Calma, vai demorar um pouco mais, faz com tranquilidade, vai com paciência, ninguém tem paciência. É a mesma coisa desse Monjário, esse Ozempic que tá a febre e tal. O pessoal comprando até no mercado negro, essas coisas. Qual é a precedência disso? Não passou em nada, tem gente já morrendo com esse negócio, e você tá lá aplicando no seu corpo. O pessoal quer os atalhos. Aí os atalhos não mudam a sua mentalidade. No primeiro aperto de novo... Mentalidade de disciplina, de pagar o preço, de projeto a longo prazo, não em curto prazo. Isso, igual eu falei, quando eu comecei a tratar justamente essa parte no exercício. Aí isso mudou minha vida também na questão dos estudos, isso mudou minha vida na questão profissional. Quando você começa a desenvolver disciplina em um ambiente... Vai para todos. Para todos. E a mentalidade, na verdade, você desenvolveu o principal. Essa mentalidade para qualquer coisa. Tanto é que tem muita empresa... Você já viu como as empresas aí disponibilizam aquela questão do Gym Pass para os outros? Não sei o que é isso. Gym Pass é como se fosse... você tem um ingresso
para entrar em qualquer academia do Brasil que aceite esse ingresso. Ah, sim. Aí, Bacana. diversas empresas de porte maior fazem contratos com essa empresa que chama Gympass e permitem com que elas pagam para os funcionários a ir para a academia. É, prefeitura, o Gympass para nós aí. Por que as empresas fazem isso? Porque elas começaram a ver que uma pessoa que é dedicada na academia, ela passa a beber menos, ela passa a ter uma disciplina maior, ela é focada em horário, é mais produtiva por causa no que ela quer alimentar maior, mais produtiva no serviço, que ela tem mais energia. mais disposição mental. Então, ou seja, ela tenta mudar a cultura da mentalidade daquela pessoa com questão de disciplina e exercício. Que bacana. Aí cara. já muda a alimentação. Excelente. As empresas começaram a perceber que a produtividade dessas pessoas que são mais focadas são maior. A pessoa falta menos por causa que ela dorme melhor, ela quer dormir melhor para poder render mais no exercício, para ter uma saúde. A galera quer mais por estética, mas a contrapartida é você ter uma saúde melhor. Você entra na academia por estética e sai com uma saúde melhor. Bacana demais, cara. Eu acho que esse podcast é de alta performance, produtividade, mentalidade. É um tema assim excelente. Né? Eu sei que a questão da religião, ateísmo é polêmica, mas isso aí é muito bom. É uma área que eu gosto. Duas vertentes, né? É o desenvolvimento pessoal que eu gosto muito. Eu queria fazer agora tipo um Maria Gabriela, um bate-rebate ali, papum. Mas antes, você tem algum negócio que você queira divulgar? Ou pode fazer o jabá aí, alguma coisa que você tá. Não. Por enquanto não tem nada, não. Se quiser, o canal tá aberto, fica à vontade, tá? Por enquanto ainda a gente não tem nada, não. Eu ainda tô, assim, me restabelecendo novamente aqui em Itabirito e tal. Gosto de o que vocês precisarem de mim, podem me procurar lá na prefeitura, principalmente empresas, muitas empresas já me mandam e-mail assim o dia inteiro, podem me procurar lá para eu poder ajudar vocês. O meu trabalho aqui é justamente facilitar a vida de todo mundo. Então, assim, espero que eu consiga fazer isso. E quem tiver assim, uma opinião que possa melhorar, na minha opinião, também algumas coisas, eu estou aberto a qualquer debate e tal. Excelente. Então vamos lá, pessoal. Agora um bate-rebate. Família pra você, cara. Meu maior apoio e as pessoas que eu mais amo. Assim, pra mim é fundamental. Eu sou muito satisfeito e muito privilegiado de ter uma família que me deu base de tudo. Assim, todo o apoio que eu tive em qualquer momento da minha vida foi a minha família que deu. E sou muito grato por isso. Então, assim, faria de tudo por isso. E seu pai tá de parabéns por ter adotado o cachorrinho lá. Meu pai, ele tem a fama de ser bruto, mas é uma coisa, o outro de coração mais mole que tem também. Né? Só a casca, né? É só a casca. Relacionamento, cara, uma dica que você possa dar no relacionamento aí nos dias atuais. Confie, não traia. Tente fazer o bem para outra pessoa da mesma forma que você faça o bem para você mesmo. Hoje em dia está muito fácil essas questões de relacionamento, porque tem muito acesso. Hoje em dia a galera acha que entra na internet, acha que tem um menu onde que você só vai procurando as pessoas assim pela aparência e tal. E a maioria dos relacionamentos não tem substância. Não tem profundidade. Não tem profundidade. Procure achar uma pessoa que vai ter profundidade junto das coisas que você cria expectativa. Não vá apenas pela aparência. Se você for levar apenas pela aparência, realmente você também vai ser levado apenas pela aparência. Olha os valores da pessoa. Olha os valores. Eu acho que é a parte mais importante. Os valores, a família, os princípios, eu acho que isso é fundamental. Veja se as ideias vão bater com as suas também. Porque você tem uma pessoa perto de você, onde que é só conflitante, vai desgastar ao longo do tempo. Então, assim, tem pessoas que... Pensar muito diferente, os opostos não se atraem hoje em dia, não. Hoje em dia tá muito fácil do pessoal se afastar. Antigamente eu acho que não era tão fácil assim. O pensamento de se manter num relacionamento estável hoje é muito mais difícil, porque qualquer coisa o pessoal quer terminar, qualquer coisa o pessoal quer se afastar. Com a internet tem muita opção. Muita opção, o menu o tempo todo. E ao mesmo tempo as pessoas estão muito descartáveis, né? Hoje em dia muito egoísta, só pensando nelas mesmo. Só pensando nelas mesmo. Então respeite a pessoa que você tá também. No caso, uma dica de saúde mental, Adams. Você falou de saúde mental, uma dica que você pode dar de saúde mental. Procure sempre um profissional. Se você, saúde mental, você tem que ter um apoio psicológico. Todas as pessoas têm um apoio psicológico. Eu, por exemplo, assim, meu apoio psicológico maior que existe é justamente minha família e meus amigos, em segundo lugar. E as pessoas, hoje em dia, elas têm a fé. Se a fé hoje em dia não, né? Sempre as pessoas têm a fé. Mas se a fé é um grande apoio psicológico para você, se agarre a ela. Sim. Saúde mental não é questão de brincadeira. Eu, infelizmente, tive um amigo irmão meu que ele
foi-se por questão da saúde mental dele. E era uma pessoa que num dia estava muito feliz com você lá e tal, conversando, e no outro ele já estava mal. Tinha essa questão da bipolaridade. Mas assim, é uma pessoa que eu amava demais. Então é uma pessoa que me afetou muito na minha vida. Então eu trato a saúde mental realmente como uma prioridade. Você não tem condição de você viver uma vida em paz se você não está alinhado. Se sua cabeça não está alinhado com justamente te dá uma base para tudo. Sua forma de viver. Então, procure ajuda. Resolver sozinho não vai dar muito certo. Procure ajuda de alguma forma. Que seja na igreja, que seja um profissional da saúde. Se os amigos, igual você falou, você tem família, amigos ou a fé, mas se isso não suprir, procure realmente um psicólogo. Sim, com certeza. Com certeza. Procure um profissional. Especializado nisso. Procure ajuda. Nem que seja, tem um pessoal que faz ligação de telefone, que atende, tem um pessoal, eu não lembro qual que é o número, mas que faz esse apoio psicológico por trabalho voluntário. Então, assim, tá ali só pra saúde mental, procure ajuda. Não é uma coisa assim para você achar que é brincadeira. Hoje em dia a gente já sabe que o negócio é muito sério e principalmente para homens. Homens, o maior percentual de suicídio é na população masculina. É verdade. Tá? Então, assim, principalmente para homens. No caso, seus heróis, Aras. Meus heróis, meu pai e minha mãe, assim, indiscutível. Meu pai, minha mãe e minha avó, as pessoas que me criaram. Em questões de outras pessoas, em que eu me apoio, assim, em questões de ideia, são muitas questões mais assim, na ciência. Eu gosto de Darwin, gosto de Carl Sagan, são pessoas onde que, assim, olha, assim, são mentes brilhantes. A maior mente brilhante que para mim já existiu nesse planeta foi Isaac Newton. Dedicaram a vida toda estudando para chegar em teorias, hoje praticamente para melhorar o conforto da sociedade. Para mim, ó, o maior de todos, Isaac Newton, a mente mais brilhante que já existiu nesse planeta, em todas as épocas. Euler também da matemática, também assim, as coisas que o volume de material que ele criou hoje é 90% da matemática que a gente tem hoje. Então, assim, esses assim são meus heróis. Bacana demais. Aras, no caso, para você, o que é ser um guerreiro da vida moderna hoje em dia? Um guerreiro moderno da vida hoje em dia é justamente a gente poder fazer o bem sem infringir lei nenhuma, sem ser corrupto, e a gente poder atuar, igual você falou aí, no sentido da ideia de Cristo, levar o amor ao próximo e tal. De uma forma amor, caridade, perdão, compaixão. Isso. E de uma forma onde a gente, assim, tente ser honesto. Porque ser honesto hoje em dia parece que virou crime. Todo mundo quer levar vantagem de alguma coisa, todo mundo acha que se você... É mais difícil, tipo assim, uma pessoa... Você falou no começo da entrevista, egoísmo, né, das pessoas. Mas você falar que é honesto hoje em dia, ninguém acredita, porque as pessoas já estão internalizadas a corrupção, o erro, a ilegalidade. E por elas hoje em dia tá tudo com o radar ligado de pé atrás. Todo mundo tem uma praia, ninguém tá confiando mais fácil em ninguém, por quê? Porque elas fazem as coisas erradas também e elas projetam isso nas outras pessoas. É verdade, isso é verdade. Então, assim, fica difícil dessas pessoas acreditar numa pessoa honesta se elas mesmas não são. É verdade. Então, pra mim, hoje em dia, a coisa que a gente tem que prezar na sociedade é justamente isso. Faça o bem ao próximo, seja honesto, tente agir pela legalidade, que isso, a longo prazo, se todo mundo conseguir isso, a gente só vai ter uma sociedade melhor. Bacana demais. Eu queria uma reflexão que eu sempre faço aqui, que coloquei essa na pauta, finitude da vida. As pessoas vão adoecer, envelhecer e morrer. Eu sou bem direto nesse sentido, porque não tem que ficar criando ilusão, né? No caso, se você tivesse só mais 2 ou 5 anos de vida, você faria alguma coisa diferente? Não, eu aproveitaria ela melhor com as pessoas que eu gosto. Não preciso de fazer coisas diferentes. As verdadeiras riquezas, né? Eu não preciso de estar num lugar melhor, comprar coisas melhores nem nada. Eu gosto de aproveitar as pessoas. As experiências que eu tenho, elas são proporcionadas pelas pessoas que eu gosto. Eu acho que essa reflexão é interessante, porque às vezes a gente fica cargo, emprego, salário, bens materiais, e a gente esquece das verdadeiras riquezas, que é família, os amigos, esses momentos, as viagens, né? Essas coisas que unem, né? Tudo é bom, as pessoas têm que achar as coisas que gostam e fazer. Eu gosto de estar com as pessoas que eu gosto. Eu gosto de estar com meus pais, gosto de estar com a minha família, gosto de estar com meus amigos, assim, praticamente toda semana. E essas são as pessoas que eu gosto. Eu não preciso de mais que isso para viver.
Eu vou ter mais conforto, ter bens materiais melhores? Vou ter mais conforto, mas as coisas que eu gosto de fazer mesmo é estar com essas pessoas. É verdade. Gosto de estar com minha namorada agora também, quero desenvolver relacionamento, provavelmente vou conhecer outras pessoas também que eu vou gostar de ter, de ter algum tipo de relação, seja de amizade, seja de política, seja de qualquer outra coisa. Então, assim, eu gosto de estar com pessoas. Banda, você tá tocando hoje em dia? Tá com banda? Não tenho tempo pra nada hoje em dia. Mal eu tenho tempo. Cenário do músico, uma palavra aí, você pode resumir o cenário do músico hoje em dia? Complicado? Depende de onde você vai estar atuando. O músico hoje em dia, a música ficou muito popular, então as pessoas preferem um artista do que uma banda. Se você conseguir produzir algo como um artista solo, eu acredito que vai ser muito mais fácil você produzir como uma banda. Principalmente que as pessoas hoje em dia, a convivência com as pessoas está muito mais complicada. Está muito mais complicado, principalmente a questão de banda é um compromisso entre várias pessoas. Então você vai montar uma mini empresinha ali que você vai ter que alinhar as mentalidades. É verdade. Quando você é um artista solo, essas pessoas você vai ter como contrato e tal. Então fica muito mais fácil. Então se você quer desenvolver como artista hoje em dia, eu acho que é melhor vai por essa área mais solo e tudo, que a indústria... Junto com a IA, né? Junto com a IA, mas a IA tá fazendo tudo, né? Toca a bateria, faz o trem tudo. Mas a indústria quer uma imagem, ela quer uma pessoa só hoje em dia, ela não quer ter que lidar com diversas pessoas. É verdade. Filme 300, alguma coisa, uma frase que você poderia resumir do filme, assim, que você viu, chegou a ver? Vi, é um dos filmes, assim, eu adoro o filme, né? Não é uma frase em si, mas a questão da disciplina e da coragem de tratar seu desafio, que eu gosto daquele filme. Independente de todo mundo estar falando que aquilo vai dar errado, você vai lá e mostra que você consegue fazer. Faz o que tem que ser feito. No filme, infelizmente, não aconteceu por causa de uma traição e tal, mas eles mostraram que a estratégia deles, eles mostraram que independente de tudo que os outros falavam, que eles enfrentam o maior exército lá e tal, com 300 pessoas, eles iam lá e conseguiram, assim... Um feito heróico. Eles derrotaram aquele exército. Mentalmente eles derrotaram aquele exército. Uhum. Então, assim, vai lá e faz. Se você quer alguma coisa, vai lá e faz. Não fica indo na cabeça dos outros, não. Eu falo que é muito mais profundo, porque a democracia na Grécia praticamente começou por causa desse ato, senão a gente teria sido dominado pelos persas, ia ser uma outra cultura, a filosofia política que a gente conhece hoje em dia, que começou lá na Grécia, hoje em dia seria tudo diferente. Tudo diferente, com certeza. Adas, cara, foi um prazer, cara, foi uma honra. Não, o prazer é meu, eu fiquei cara. muito satisfeito mesmo, acho que o papo aqui, pessoal, muito bacana, muito aprendizado, né, cara, com sua história de vida. Todo mundo aprende com todo mundo. Com essa mentalidade que você tem aí, acho que foi um exemplo aí para muita gente aí, pessoa que está estudando, pessoa que quer mudar o corpo, né, a gente adquirir, né, esses hábitos aí que você colocou na sua vida, né, que você praticou em si mesmo. Você quer deixar um recado final pro pessoal aí? Gente, eu só quero agradecer a todo mundo, quero agradecer o Flávio aqui, que a gente já estava conversando também para eu vir aqui, já tinha muito tempo, mas ultimamente não tem tempo para nada. Correria demais, né, cara? Correria demais, eu só tô, hoje em dia, sobrevivendo com o tempo que eu tenho, assim, tal, e é só para dormir. Eu quero agradecer a todo mundo, espero que vocês gostem e tal, o que vocês quiserem também discutir comigo lá e tal, não discutir do jeito ruim, mas argumentar de um jeito bom lá e tal, a opinião de cada um. Meu Instagram é aberto, vocês podem me procurar lá. Se quiser, eu deixo o Instagram aqui também. Pode, meu Instagram é Adams Lima lá e tal. Adams é um nome diferente, vai ter poucos lá, com certeza. Vocês podem discutir comigo lá, sem problema nenhum. Espero aí que vocês gostem da conversa. Coloquem os contrapontos aí, sigam aí a página do Flávio, Espartano da Vida Moderna. Eu já sigo esse podcast já tem um tempo, já também. O Flávio sempre dando oportunidade para as pessoas aqui da cidade, de pessoas de fora também para participar. E o interessante aqui do podcast é que sempre são temas assim, ele consegue casar os temas das pessoas aqui. Voltar para o desenvolvimento. Trazendo vereador, trazendo político, trazendo pastores, trazendo tudo, voltando para os temas justamente que estão assolando a questão da sociedade. Então, assim, é muito bacana. Dê uma força aí, siga o canal, gente, compartilha com todo mundo aí, que isso aí vai ser legal. Mostra para os familiares, principalmente vão dar valor para o pessoal aqui da cidade, pessoal aqui de Itabirito, para a gente poder também crescer. A nossa opinião também ser válida. Sim, cara, eu agradeço demais, fiquei muito feliz aí.
Obrigado aí, cara. Obrigado pelo carinho Não, mesmo. que Esse aí, pessoal, não deixa de compartilhar aí, se inscreve no canal, compartilha, manda bicudos. Ah, não gostou, tem contraponto, xinga aí também nos comentários. Bota a mãozinha pra baixo aí, não tem problema. Nós estamos aqui pra receber crítica também, né? E escutar todo mundo, né? Dar oportunidade pra todo mundo. Acho que é o principal. Com certeza. Tanto divulgar as empresas da cidade, divulgar o lado político, divulgar o lado religioso. Quero trazer um padre aqui também, quero fazer uma coisa diferente aqui. Né? Não, muito bacana. E futuramente debates de opinião, né, com pessoas que têm inteligência, né, que têm um nível de maturidade e educação para poder discutir com diferente, né, direita, esquerda, né, fazer umas coisas assim mais para frente. O negócio é o crescimento de todo mundo, não é a questão de impor a sua opinião. A gente aprende com todo mundo com opiniões diferentes. Com certeza. Pessoal, Espartamos junto aí, muito obrigado mesmo. Spartans! Ahú! Kratos! Falou, gente, obrigado.